Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um estudo e hoje a gente tem um convidado muito especial que já esteve aqui no canal há algum tempinho atrás contando o testemunho dele. Quem que é, William? Exatamente. Nós vamos ter o Dr. Maurício Braga. Ele escreveu esse livro. As pessoas comentaram bastante sobre esse livro quando nós fizemos o testemunho dele aqui no canal. Alguns até compraram vários, distribuíram, tiveram vários testemunhos, inclusive, né? Então, o Dr. Maurício, ele tem sido uma bênção, uma luz para nós. Então, eu convido você a agora pegar a sua Bíblia, como o William disse, para estudar com a gente. E depois dessa live, se você ainda não assistiu o testemunho do Maurício Braga, eu te convido aí no link que a gente vai deixar aqui na descrição, para ir assistir lá o testemunho dele, que é muito lindo. Um testemunho, assim, para muita honra e glória a Deus, porque foi muito incrível, não, William? Exatamente, exatamente. Glória a Então, Deus. vou convidar aqui o irmão Maurício, ele já está aqui com a É um gente. rosto bem conhecido, né? Oi, Maurício. Olá, como vai? Tudo bem, vocês dois, queridos? Vamos bem, graças a Deus. Muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. Agradecemos muito. Eu E me o sinto pessoal, honrado, estou sendo sincero, eu me sinto honrado porque eu tenho acompanhado o trabalho que vocês estão fazendo, uma missão maravilhosa e exaustiva, viu? Vocês estão de parabéns. Então, o fato de eu estar aqui, eu me sinto honrado e especial, tá? O Obrigado. privilégio é nosso, é com nosso certeza. privilégio, um prazer nosso ter você conosco aqui novamente. E queremos saber, né, qual que vai ser o estudo de hoje. Então, vou deixar aqui para você já apresentar aqui para a gente e falar o que vai ser. Então, Adriana e William, olha bem, o estudo de hoje, ele vai responder uma pergunta de US$ 1 milhão, né? É a pergunta que o mundo hoje está fazendo, né? Nós estamos vendo aí filmes, as televisões. O tema vai ser o que acontece após a morte. Nós temos visto aí novelas que falam sobre a vida após a morte. Será que isso existe? Será que é possível? Nós temos visto filmes, eu lembro aqui o mais famoso, talvez, recente, aí, o Ghost, né? Aquele romance, aquele toque de romance. Então, e as pessoas hoje, elas se questionam, né? Tem muita realmente dúvida, muita confusão, porque as pessoas vão ouvindo, né, o que está passando na televisão, no cinema, nos meios de comunicação em geral. Então, não tem dúvida que vem essa pergunta no ar, né? Será que realmente, depois que nós morremos, continuamos fazendo coisas, existindo, nos comunicando com os vivos, né, vamos dizer assim? E é isso que nós vamos hoje responder nesse estudo. Vamos ver. Quem vai falar não sou eu. Quem vai falar é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que, se eu falar alguma coisa que não esteja na Bíblia, vocês não acreditem, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma oração para nós começarmos o nosso estudo. Pai querido, muito obrigado por este momento, Pai, que o Senhor está usando a cada um de nós para pregar a tua palavra, para propagar a tua mensagem para o mundo. Principalmente hoje, que vamos tratar de um tema muito delicado, um tema que envolve muitas crenças, Senhor, e pedimos que possamos ser guiados por Ti nesse estudo, para que a Tua verdade se espalhe e permaneça, Senhor. Muito obrigado, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Então, Amém. vamos lá, eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar com vocês todos a tela, porque eu acho muito interessante que esse estudo nós possamos acompanhar com algumas telas de um PowerPoint, que fica mais lúdico, mais agradável de acompanhar. Né? Então, o tema, como eu disse, é o que acontece após a morte. Para nós começarmos a saber o que acontece após a morte, nós temos que saber o que é a vida. Não é? Eu acho que é lógico. Vamos saber o que a Bíblia diz, o que Deus fala sobre o que é a vida. E aí eu convido vocês a abrirem Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nós vamos ler agora. Perfeito. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Perfeito. Obrigado, William. Olha bem, gente. Então vamos entender o seguinte: o que é a vida? A vida é o pó, que foi o barro, e Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, o que nós podemos dizer o espírito, né? A vida.
Mas é importante percebermos que aqui diz, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então, a vida é a soma do fôlego, do pó, mais o fôlego. E ele tornou-se uma alma vivente. O que já deixa claro que o homem não tem uma alma, como se propaga, né? Ah, porque a alma, o homem tem uma alma que depois que ele morre, essa alma se descola. Não, ele não tem uma, ele é uma alma. Portanto, a vida e a alma é a própria vida. A pessoa é a própria alma e não tem uma alma. Percebe? É uma diferença importante que está clara na Bíblia, né? E aí, essa alma vivente, ela não foi posta pelo homem, não é do homem, mas é o fôlego de vida que foi posto no homem por Deus e que faz ele ser uma alma vivente. Não existe possibilidade de vida sem esses dois elementos, portanto. Nós vamos entender melhor a clareza disso quando nós formos ver o que é a morte. Agora, a morte está, o que é a morte, de acordo com a Bíblia, está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Pode ler, por favor. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 7. 12, 7. Aqui diz: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Olha, gente, como isso é claro e preciso. A vida junta o pó e o fôlego. A morte separa o pó e o fôlego. Para onde vai esse fôlego, esse espírito, no sentido de fôlego de vida? Ele volta para Deus. Quer ver um exemplo fácil de entender? Por exemplo, a lâmpada. Quando você acende uma lâmpada, você está juntando ao pó, né, que é o corpo físico, vamos dizer assim, a energia que vem da usina geradora. Quando você apaga a luz, o que acontece? Aquele pó continua pó e a energia volta para a usina geradora. Com esse exemplo, a gente consegue entender que o espírito volta para Deus. Agora, a ressurreição, ela é um processo que só Deus realmente tem a capacidade, o poder de fazer com que o que acontece na lâmpada, que a gente, quando acende de novo, aquela energia volta e esta lâmpada volta a acender. O que vai acontecer na ressurreição é quando Jesus voltar, Deus vai colocar no nosso próprio barro, no nosso próprio corpo, o mesmo fôlego, o mesmo sopro que nós tínhamos. Então, o Maurício vai voltar a ser o próprio Maurício, o William, a Adriana e você, todos nós. Vamos tentar entender mais, vou dar mais um exemplo, assim, uma quantidade de madeira e uma quantidade de pregos. Aí você vai e une os pregos à madeira, ou seja, você forma uma caixa. Está ali a caixa, a união dos pregos com a madeira. Quando você tira os pregos e a madeira, que você separa, resta alguma coisa? Não, não tem mais caixa. Você não consegue dizer assim, ó, a caixa está por aí, gravitando, andando no sol, no céu. Por quê? Porque não existe mais a caixa. Assim é com o ser humano. Quando Deus separa o pó e separa o barro, separa o pó, desculpa, o barro, e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, não há mais alma vivente. Deixa de existir uma alma vivente. Ok? Então, a morte é exatamente o processo inverso da vida. A vida, a junção dos dois elementos. A morte, a separação dos dois elementos. Queridos, olha bem, nós estamos lendo Bíblia aqui. Então, aqui não é uma opinião de um Maurício, não é uma opinião de um ser humano. É a palavra de Deus que está dizendo como é o processo da vida e como é o processo da morte. Qual é o estado da pessoa na morte, então, de acordo com a palavra de Deus? Vamos ler Eclesiastes, capítulo 9, os versículos 5 e 6. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. 5 e 6.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha que clareza! Não dá margem à dúvida. Os mortos não sabem coisa nenhuma e já não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ora, se Deus está dizendo isto, como é que alguém pode dizer que eles estão aí em alguma parte, falando, se comunicando? Como é que alguém pode falar isto se Deus disse o contrário? Percebem? Eles simplesmente viraram pó. E ponto final. Em Eclesiastes 9:10, por exemplo, aí nessa mesma parte, leia o versículo 10, por favor. Eclesiastes 9, versículo 10. Certo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É isso aí. Não há nada, não há obras, nem projetos, nem conhecimento. Quem assistiu o meu testemunho, eu falo também no meu livro, na verdade, a morte, Jesus deixou isso bem claro, é um estado como se fosse um sono. Nós vamos descansar na sepultura até a volta de Jesus. E isto serve para todas as pessoas que já morreram. Todas as pessoas que já morreram. As únicas pessoas que já foram ressuscitadas, aqui eu vou fazer um parênteses, existe uma diferença fundamental entre ressurreição e reencarnação. A reencarnação, de acordo com a tese, né, do Espiritismo, a reencarnação é a volta, se isso fosse possível, mas a volta do espírito num outro corpo, nascendo de novo de uma mulher. Então, de acordo com a tese espírita, ou do Espiritismo, a pessoa desencarna, depois a reencarnação, aquele espírito, teoricamente, que poderia estar vivendo, agindo, continuando projetos, continuando a se comunicar, o que está completamente contrário ao que a Bíblia está dizendo, aquela pessoa, então, volta num novo corpo através do nascimento de uma mulher. E aí o Espiritismo diz que pode nascer homem, pode nascer depois mulher, pode nascer rico, enfim, é uma nova pessoa que está nascendo. Agora, a ressurreição é o ressurgimento, como a própria palavra já diz, da alma no mesmo corpo. Em momento algum, queridos, a Bíblia fala em reencarnação. Em todos os momentos que Deus fala, que Jesus diz, inclusive na sua volta, ele fala em ressurreição. Se fosse reencarnação, Jesus falaria reencarnação. E se fosse reencarnação, ele não diria que ele vai ressuscitar os mortos, ele não falaria isso. Por quê? Porque as pessoas não estariam mortas. Você só pode falar de ressurreição de alguém que está morto. Não existe outra hipótese. Percebem como a palavra de Deus ela é completamente oposta ao que se prega por aí a respeito do que acontece após a morte. Muito bem. Outra passagem que temos, e que eu peço a gentileza de ler, está em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Percebem? Eu separei 3 apenas aqui, tem mais, mas 3 que deixam muito claro, sem nenhuma dúvida, como é, o que acontece após a morte. Qual é o estado do homem na morte? Pode ler, por favor. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Perfeito. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida,
e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Perfeito? Ressurreição. Ponto. O espírito volta para Deus, quer seja santo ou pecador, quer seja bom ou mal. E ele vai ressurgir na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, aqueles que são os santos, os escolhidos, e aqueles que são os pecadores, aqueles que não se arrependeram, serão ressuscitados por ocasião após o milênio. Mas isso é um outro estudo, que não é o ponto do tema de hoje. Vamos prosseguir. Existe uma nova oportunidade após a morte? Será que existe? É uma pergunta que muita gente faz. Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz a esse respeito. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não entende. Peraí, tem um probleminha técnico aqui. Não tem problema. Enquanto vocês acham, eu vou fazer um comentário até. Tá bom. Passagem, queridos irmãos, foi a passagem que mais me impactou quando eu era espírita e comecei a estudar sobre a Bíblia. Essa passagem, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Pode ler. Uau. Vamos ler. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Perfeito? Está ordenado morrer uma só vez. Quando eu era espírita, a cabeça minha pensou assim, bom, pode ser morrer uma só vez e depois vai reencarnar. Mas não dá. Por que não dá? Pela conclusão da frase. Vindo depois disso o juízo. Ou seja, a palavra de Deus não dá margem a essa questão de falar, bom, morre, mas você vai reencarnar, depois você morre, vai reencarnar de novo. Não, porque ela fala, vindo depois disso o juízo. Ao contrário, isso se encaixa com a explicação da Bíblia sobre o processo da morte e com a explicação da Bíblia sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o que ele vai encontrar? Mortos nas sepulturas, que ele vai ressuscitar. E aqueles que ainda estiverem vivos. Vai transformar a todos para que eles assumam um corpo glorificado e vai levar ao encontro dele nos ares para vivermos com Deus. Vamos prosseguir. Promessa de Jesus, João, capítulo 6, versículo 54. João, capítulo 6, versículo 54. Quem comer na minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, percebem? Eu ressuscitarei, em primeiro lugar. A palavra é ressurreição e não reencarnação. Como eu já expliquei, são coisas muito opostas. Não dá para falar que ele se enganou. É ressurreição. No último dia. Portanto, haverá uma ressurreição para os santos e uma ressurreição para os ímpios. Os santos vão ser ressuscitados quando Jesus voltar. Só se pode ressuscitar, como eu disse, a quem está morto. Percebe? Então não dá para aplicar a tese da reencarnação. Porque quem está... Aquele que, se pudesse ser verdade, que o espírito continua existindo, gravitando, se comunicando, ele não está morto. Ele não está morto, ele está vivo. E Jesus não teria quem ressuscitar. Perfeito? Muito bem. De onde surgiu, então, essa grande controvérsia? Vamos ler o que está escrito em Gênesis, 1 Gênesis 2, 17, por favor, William. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17. 2, 17. Fala o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Olha, Deus disse certamente morrerás, ou seja, é certeza. Certamente quer dizer é certeza que morrerá. Agora vamos ver o que Satanás falou com Eva no capítulo 3, logo a seguir, versículo 4, falando da mesma árvore, do mesmo fruto que Deus estava se referindo no capítulo 2, 17.
Gênesis 3:4. 6:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha, alguém está mentindo. Porque Deus falou, você vai morrer, morrerás. Porque eles não morreram imediatamente. E Satanás falou, certamente não morrerás. Ora, então a teoria da imortalidade da alma, ela tem um autor. Ela tem um pai, que é o pai da mentira, que é Satanás. Nós vimos lá em Apocalipse 12:9, que a serpente é Satanás, o diabo, está bem identificado por Jesus, em Apocalipse 12, versículo 9. Muito bem. Então, Deus disse que morre, e o diabo é que disse que não morre. E aí, nos cabe escolher com quem eu fico, em quem eu acredito, a quem eu sigo. Se eu vou seguir ao que Deus disse, ou se eu vou seguir ao que o diabo diz. Agora, veja, eles não morreram naquele mesmo momento. Então, quando a tese de Satanás é de que seu corpo morre, mas a alma não. Quando eles viram a primeira morte, qual foi a primeira morte que eles viram? A morte de Abel, quando Caim matou Abel. E aí eles teriam olhado, eu imagino que eles devem ter olhado para Satanás e devem ter dito, mas você disse que não morria. E aí Satanás veio de forma sutil e inteligente e disse, não, o corpo morre, mas a alma não morre. Tinha como provar? Não tinha. Nós temos como provar hoje que a alma não morre, continua existindo? Não, isso é impossível ao ser humano. Então, o que é que nos resta? Escolher em quem acreditar. Se eu vou acreditar em Deus ou se eu vou acreditar no diabo. Agora, o que não se pode dizer, queridos, qualquer um está livre para fazer a escolha que quiser, mas o que não pode dizer é que a teoria da imortalidade da alma tem base na Bíblia, porque não tem. Não foi Deus quem disse que depois que nós morremos, que nós continuaríamos vivendo. Foi o diabo que disse. É isso que eu quero deixar claro. Nós temos o direito de... Deus nos deu o livre-arbítrio até para que nós possamos até nem crer nele. Percebe como Deus é longânimo, é poderoso, ele é bom, porque ele nos deu o livre-arbítrio que nós podemos até não crer. Mas aí é uma escolha que nós vamos fazer, é o uso do nosso livre-arbítrio. Vamos continuar. Deus também nos avisou expressamente, em Ezequiel 18:4, que a alma que pecar, essa morrerá. Por favor, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ok. Pessoal, também peguem suas Bíblias e acompanhem conosco aí todos os capítulos e versículos. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do meu pai, a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Percebe como Deus se preocupou um pouco aqui, um pouco ali, como Jesus disse que seria o estudo da Bíblia, das Escrituras. Ele se preocupou em não deixar nenhuma brecha. Ele fala expressamente, a alma que pecar, morrerá. Portanto, pode-se falar que a alma é imortal? Óbvio que não. Não pode-se falar por tudo aquilo que nós já vimos e também pelo que Deus acaba de afirmar, que a alma que pecar, ela vai morrer. Agora, será que existe alguma alma imortal? Ou seja, alma no sentido de ser, de pessoa, ser vivente. Existe algum ser vivente que seja imortal? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, mais uma vez. Leia, por favor, 1 a Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. 1 Timóteo 6, 15 a 16. Eu leio. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver,
a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Amém. Portanto, Deus afirma que só Ele é imortal. A Bíblia é tão maravilhosa que tudo vai se encaixando. Nós vimos lá no Éden, nas passagens de Gênesis, que o ser humano tinha a imortalidade pelo acesso à árvore da vida. Portanto, o ser humano nunca teve, nunca terá imortalidade, a não ser pelo acesso à árvore da vida. Percebem? O que já não é o caso de Deus. E quando falamos Deus, nós estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo, e do Deus Espírito Santo. A divindade, composta pelas três pessoas, eles têm a vida em si mesmo, eles têm em si mesmo uma imortalidade. E nós só teremos a imortalidade quando tivermos acesso à árvore da vida. Se você ler no início da Bíblia, que diz que depois que eles caíram, a árvore da vida foi cercada por querubins. Para quê? Porque aquele vírus do pecado não poderia se eternizar. Vocês já pensaram que a morte é uma bênção que Deus nos deu? Porque imaginem uma pessoa, por exemplo, com câncer e fosse imortal. Ela ficaria sofrendo uma imortalidade, eternidade com câncer. Então, a entrada do vírus do pecado fez com que Deus tivesse que adiar um pouco os seus planos e afastar o ser humano da árvore da vida para que não houvesse a imortalidade da natureza pecaminosa. Quando Jesus voltar, ele vai tirar de nós a nossa natureza pecaminosa. Ele não vai mudar o meu caráter. O meu caráter é agora, é aqui nesta vida. É aqui que eu tenho que me arrepender e fazer a minha escolha do tipo de vida que eu quero ter. Mas ele vai tirar aquela inclinação que o pecado me trouxe e que me leva a estar inclinado a pecar. Esta inclinação é que é a luta da minha vida. Eu luto todos os dias para não cair. E se eu caio, eu luto para me levantar, me arrependo e continuo orando e lutando para não cair. Esta luta vai acabar no momento que Jesus voltar, porque ele vai nos transformar, vai tirar de nós a natureza pecaminosa e vai permanecer o meu livre-arbítrio, o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Percebe? Isso é muito importante entender e é diferente. Mas ele deixa claro que só ele tem a imortalidade. A nossa imortalidade, sempre, pela eternidade, vai depender do nosso acesso ao fruto da árvore da vida, ao rio da água da vida, às plantas da árvore da vida. Sempre vai depender. Embora nós possamos ter a imortalidade a partir de lá. Muito bem. Deuteronômio. Agora vamos ver uma questão aqui, que Deus deixa claro se nós podemos ou devemos ou não entrar em contato com os mortos. Para que não haja também alguém que pense assim: mas qual é o problema que tem de eu ir lá numa instituição espírita, sentar com um médium, e o médium me falar alguma coisa de um parente meu, de alguém, de uma mãe, enfim, de alguém que já faleceu. Veja o que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. É muito grave o que está aqui. Vamos lá. Inclusive, no canal, nós vamos ter um testemunho do Paul Volck, que a namorada dele apareceu para ele após ser morta no acidente. Então, ela vai ter um testemunho bem interessante. Namorada. Que tem a ver muito com esse texto aqui, viu, pessoal? É verdade. A Adriana fez uma observação interessante. A namorada, né? Sabíamos que não era a namorada, mas nós vamos já ver sobre isso, viu, Adriana? Nós já vamos falar quem é que era, tá? Vamos falar quem é que era. Vamos lá, leia. Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Isso. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações
o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Uau. É grave, né? É muito grave. Percebem? Deus ele não deixa a coisa na base da neutralidade. Olha, se você quiser consultar, você pode. Você não quer. Não, não. Ele diz que é abominação a Deus. Gente, eu me arrepio só de pensar em fazer alguma coisa que Deus está dizendo que para ele é abominação. Portanto, não é só quem se faz passar por médium, percebe? É quem vai lá consultar. Ele diz que essa pessoa também está praticando. E olha, tem outras passagens. No meu testemunho, estão lá várias passagens em Levíticos, várias passagens que mostram a condição, a gravidade de quem está sendo médium, agindo como médium, de quem está indo buscar contato com os mortos através dos médiums ou através de qualquer outra forma. Ok? Isso é importante ter na mente. Muito bem. Agora que eu disse, Adriana, que nós vamos ver quem é que está lá, se era a namorada dele ou não. Se Deus fala, se Deus nunca fala através de um morto, então quem é que fala? Quando você vai numa instituição espírita, quando você se depara com alguém, seja onde for, na casa de uma pessoa que diz que está incorporando, por exemplo, um espírito, quem é que está falando? Ora, nós vimos que não pode ser uma pessoa que viveu, porque, de acordo com Deus, aquela pessoa não existe mais. O corpo está lá na sepultura, aguardando, o espírito daquela pessoa voltou para Deus, e somente na volta de Jesus é que ele vai fazer a junção de novo dos dois elementos. Portanto, para você acreditar na imortalidade da alma, é preciso você não acreditar em Deus. Percebe? Só tem um jeito de você acreditar na imortalidade da alma. É você não acreditar em Deus. É você duvidar de Deus. É você fazer o que Satanás disse. Deus disse que morrerás? Não, certamente não morrerás. É isso, é simples assim. E é grave assim. Muito bem. E aí a Bíblia vai dizer, então, quem é que está naquele momento falando com você? Apocalipse, capítulo 16, verso 14. Ok. Apocalipse, capítulo 16, verso 14. Isso. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Leia, por favor, agora, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segundo Tessalonicenses 2:9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E leia mais uma passagem, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Segundo Coríntios 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Uau. Percebem? É um pouco aqui, um pouco ali, como Jesus falou. Apocalipse 16, 14 diz claramente que os espíritos de demônios operam sinais. Ah, mas eu ouvi a pessoa falava exatamente como a minha mãe. Ué, mas hoje em dia não precisa muito. Existem quantos imitadores do Silvio Santos, por exemplo? Se você fechar o sinal, os olhos, você vê claro, você acredita que você está falando. Agora, veja, se um ser humano é capaz de imitar uma voz, imagine o que os espíritos de demônios podem fazer. Em 2 Tessalonicenses, repete que a eficácia de Satanás com poder, sinais e prodígios da mentira. Por quê, gente? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por quê? Porque, veja bem, Satanás, ele era um anjo querubim da guarda, extremamente poderoso. Os anjos são superiores a nós em natureza e poder. Eles são superiores. Isso também está na Bíblia. Quando eles foram expulsos do céu e foram atirados para a terra, isso está em Apocalipse, bem descrito. O que aconteceu? Aqui na terra,
foram jogados aqui para a terra, tanto Satanás, anjo poderoso, querubim, quanto os demônios, quanto aqueles anjos caídos, aquele 1/3 que acreditou na tese de Satanás. Gente, para 1/3 dos anjos que estavam no céu com Deus acreditar na tese de Satanás, será que é fácil um ser humano também cair na tese de Satanás? Se os próprios anjos, 1/3 deles caiu. Veja o poder de argumentação, o poder, como diz aqui, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios prodígios da mentira, e aqui, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Agora, eles estão aqui, e eles têm uma outra natureza que eles podem estar invisíveis. Então, teoricamente, nós, seres humanos, seríamos presas fáceis, porque eles são mais poderosos, podem realizar sinais e prodígios e ainda estão invisíveis. O que é que nos protege disso? Deus, a palavra de Deus. Deus não nos deixou desamparados. Existem aqui 2 vezes mais anjos de luz do que anjos caídos. Existe aqui o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em confronto com a criatura Satanás. Percebe? Portanto, poderia parecer a alguém que não estude a Bíblia que nós estamos aqui abandonados por Deus. Mas não. Jesus falou, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha e fique convosco até o final dos tempos. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Enquanto o Espiritismo diz que existem espíritos que são criaturas, na verdade, Jesus disse que quem eu vou deixar com vocês não são criaturas apenas, ou seja, anjos. Eu vou deixar com vocês eu, Deus, na forma de Espírito Santo. É pouco. Nós estamos com Deus aqui ao nosso lado, nos mostrando a diferença do pecado, do juízo. Ah, Satanás também está aqui, mas Satanás não tem nenhum poder perante Deus. Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que estar próximo a Deus. Eu tenho que me apegar a Deus. Eu tenho que escolher acreditar em Deus e na sua palavra. Pronto. Jesus, a Bíblia diz em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? Basta crer. E diz, não pereça. Portanto, a alma que morre, que peca, perece, morre. Mas aí, quando é que não perece? Quando é que nós vamos ter a vida eterna? Quando nós cremos em Jesus. É a única condição. Queridos, agora vem a grande esperança do cristão. Apocalipse 21, versículo 4. Por favor, leiam essa passagem com toda a glória. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Percebem, meus queridos, a promessa de Deus, a promessa de Jesus, a morte já não existirá. A morte é um inimigo. A morte não estava nos planos de Deus. Os planos de Deus para nós, eles estão lá. Deus não revogou os seus planos para nós. Ele apenas teve que suspender por um período que na eternidade, são alguns poucos minutos na eternidade, para quê? Para que nós pudéssemos aprender a usar o livre-arbítrio, que nós voltaremos, continuaremos a ter o nosso livre-arbítrio. Mas a morte é um intruso. Por isso Jesus disse que a morte é o último inimigo que será vencido. Porque é um inimigo nosso. Não estava nos planos de Deus. Não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza glorificada e que terá a eternidade junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo através do fruto da árvore da vida e da água da vida. É uma pena, queridos, que existam tantas pessoas sinceramente enganadas, sinceramente erradas. São pessoas, Deus ama o espírita, mas ele abomina o espiritismo.
Porque o espírita, a hora que ele tiver consciência da verdade, na hora que ele aprender a verdade que nós estamos aqui estudando hoje, a maioria ou a totalidade sairá dessas fileiras do espiritismo, porque perceberá que a teoria da imortalidade, como eu disse, tem um autor e é Satanás, não é Deus. Agora, o livre-arbítrio está aí. Se alguém entender, achar melhor acreditar na sua experiência pessoal, mas eu estive numa instituição espírita, eu vi aquela manifestação mediúnica. Se a pessoa preferir acreditar na sua experiência pessoal e desacreditar de Deus, lamentavelmente, Deus não poderá fazer nada. Ele vai ter que deixar o nosso livre-arbítrio, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, eu costumo dizer que essas pessoas são irmãos sinceramente enganados, errados, por desconhecerem a palavra de Deus. E aqui eu quero encerrar com uma pequena ilustração que vai dar para vocês perceberem do que eu estou falando. Uma pessoa, um sujeito foi viajar de ônibus e aí ele chegou lá, entrou no ônibus, colocou o seu biscoito, como esse aqui que está aqui, ali na frente da poltrona dele, naquela bolsa que tem na frente da poltrona. E ele foi ao banheiro. Quando ele voltou do banheiro, tinha lá o seu companheiro de viagem, que sentava ao seu lado na poltrona. Ele viu que era um hippie, todo cheio de tatuagem, forte, todo bobado. E ele se assustou por ver aquela figura forte. Mas, de repente, quando ele senta, ele percebe que o hippie está com o seu pacote de biscoito na mão, comendo o seu biscoito. E ele ficou olhando, assustado, mas como assim? Ele pegou o meu pacote sem me pedir, está comendo. E ele olhava para o hippie com aquela cara de emburrado, e o hippie pegava um biscoito, tirava no pacote e oferecia para ele. Ele pensou, mas ele é muito cara de pau. Aí ele pegou o biscoito e começou a comer meio com raiva, mas ele, ao mesmo tempo, ficou receioso, porque o hippie era muito mais forte do que ele. E daqui a pouco ele olhando para o hippie, mastigando, e o hippie pegava outro biscoito, oferecia para ele. E ele pegava o biscoito, e o hippie também pegava e comia. Quando chegou no último biscoito, o hippie olhou, quebrou o biscoito no meio, deu um pedaço. Ele falou, mas ele é muito cara de pau, ele é muito safado. Quando ele levantou, que ele foi sair da sua cadeira, ele percebeu que o seu pacote de biscoito estava ali, intacto, onde ele tinha deixado. Qual é a moral dessa história, queridos? Ele comeu o biscoito do hippie a viagem inteirinha. Ele estava sinceramente enganado. Tudo levava a crer que era o biscoito dele, a embalagem, a aparência. E nós vemos nos dias de hoje que existem muitos irmãos que estão sinceramente enganados. Eles acham que esse caminho é o certo, é o verdadeiro, porque eles ouvem pessoas falando, eles ouvem nas televisões, eles ouvem no cinema, eles passam, às vezes, por experiências pessoais e eles acreditam que estão certos. Mas um dia, assim como aconteceu com esse irmão, o hippie, eles vão ver Jesus voltando nos ares, Jesus vai ressuscitar os mortos, transformá-los e levar ao encontro deles nos ares. Por isso que a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que muitos se lamentarão ao ver Jesus vindo nos ares, porque vão perceber que estavam sinceramente enganados. Porém, não podemos esquecer que Deus vai levar em conta o tempo da ignorância. Portanto, Deus não vai julgar aqueles que não sabiam. Mas a partir de hoje, eu e você estamos tendo contato com a palavra de Deus, estamos conhecendo a verdade, estamos conhecendo a afirmação de Deus quanto ao que acontece após a morte. Então, para nós, a escolha que fizermos terá, sim, consequências eternas. É preciso refletir sobre isso e guardar essa mensagem. Obrigado. Amém. Amém. Uau! Muito obrigado mesmo, irmão Maurício, aí, pela explicação. E é muito interessante que toda a palestra do irmão Maurício aqui hoje, na verdade, não foi ele que falou, foi a própria palavra de Deus, a Bíblia, que vem trazendo essas respostas, indagações que muitas pessoas têm e são
como ele mesmo disse, sinceramente enganadas, pois são sinceros no que acreditam. É verdade. Uau. Muito bom. Irmão Maurício, a gente queria só pedir para você encerrar com uma oração. Ok, vamos lá. Senhor, muito obrigado por nos deixar a Tua palavra, Pai. A Tua palavra para nós é um farol que ilumina, que nos mostra o caminho. É a Tua palavra que nós podemos nos fiar e confiar, seguir, sabendo que este é o caminho seguro. Existem hoje tantas teses, tantas doutrinas, tantas religiões, tantas denominações, que seria impossível, é impossível ao ser humano saber qual é a que tem a verdade, a não ser por um fato, Pai. Quando nós seguimos a Tua palavra, quando seguimos aquela que tem a Tua palavra como fundamento principal. Por isso nós queremos mais uma vez, Senhor, agradecer por nos ter deixado a Tua palavra cheia de esperança, de luz, para que nós possamos seguir este caminho, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos ter uma semana maravilhosa, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. E nós queremos agradecer ao Maurício por ter aceitado estar aqui conosco mais uma vez e explanar de uma forma tão didática, né? Ele como professor que já era por muitos anos, né? Quem ainda não conhece a história dele vai lá assistir. Exato. Trouxe de uma forma muito didática esse assunto e ficou tudo muito claro, né? E é um estudo, assim, com o Maurício passando, você tem um prazer, assim, aprender, você quer ficar com ele numa vigília, que é a noite inteira, né, ouvindo ele, né? E se por um acaso você ficou ainda com alguma dúvida a respeito deste estudo, né? Coloque nos comentários que a gente vai estar acompanhando e ajudando aí a sanar essas dúvidas. Com certeza. Bom, muito obrigado aí, pessoal. Acompanhe aqui o canal, as redes sociais nossas, notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a semana de vocês. Amém. Tchau, tchau.